Tô abrindo a live. Boa segunda-feira, bom dia. E já vou avisando, nós estamos com 30 e alguma coisa de inscritos no YouTube. A gente tá alimentando devagarzinho a plataforma, ela tá recém-nascendo. Quando tiver 50 inscritos, eu vou poder abrir live. Então você pode auxiliar nisso. Chama uns loucos por aí. Pede para seguir o canal pra gente conseguir fazer live lá também, tá? Boa segunda-feira, que Deus abençoe nosso dia, nossa conversa. Obrigada, Jesus, por esse dia. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em meio de nós. Nós desejamos conhecer a tua verdade. Conduz o meu pensamento, a minha fala. Abre os corações que estiverem ouvindo, para que a tua vontade seja feita, a tua verdade seja conhecida e que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça em nós. Amém. Em nome de Jesus, amém. Oi, mãezinha, bom dia. Hoje a gente vai conversar rapidinho sobre o nosso maior obstáculo. Quem tá vendo ao vivo tá vendo o título, né? Porque depois o título some. Então, o nosso maior obstáculo é o nosso ego. E ele é devorador, viu? Ele é egoísta, ele quer comer um monte de coisa. Então, às vezes a gente acha que tá controlando e que tá tudo certo, mas não tá, não. Antes da gente entrar no assunto, eu vou enviar alguns aviõezinhos para convidar algumas das pessoas que eu gostaria que estivessem presentes. Vamos ver se elas estarão. Muito bem. Aqui. Pronto. Prontinho. Enviar. Pronto. Aviões enviados. Muito bem. Vamos conversar. O nosso ego. O nosso ego, ele tem 4 características importantes da gente entender para a gente conseguir ler o seu comportamento e compreender o funcionamento para conseguir identificar quando ele está agindo e quando ele está funcionando na condução da nossa vida. Então, o ego, eu já vou dar os 4. O ego, ele é vazio. O ego, ele é dolorido. O ego, ele é atarefado. E o ego é frágil. Como assim, Mari? Vamos entender devagarinho. Então, quando a gente fala que o ego é vazio, você precisa entender que o ego, o nosso ego, é oco. Ele é vazio. Ele tem um vão, um buraco dentro dele. E ele tem essa ânsia de ser preenchido, porque tudo aquilo que é vazio deseja ser preenchido. Só que o ego, ele é como se fosse um buraco negro, ele nunca vai estar cheio ou satisfeito dessa sua fome. Ele vai sempre querer mais, sempre querer se alimentar. E essa ânsia por se alimentar que o ego tem por ser vazio, ele nos leva a um orgulho espiritual, digamos assim. Eu vou explicar. Então, como ele tem esse vazio, como ele tem esse desejo de preenchimento, ele nos leva, quando a gente está sendo conduzido pelo ego, a buscar o nosso propósito, a entender o sentido da vida. Mas esse é um caminho que a gente precisa fazer conduzido por Deus. Quando a gente faz conduzido pelo ego, é aí que mora o problema. Então, essa busca do sentido da vida e esse despertar do valor individual de cada um, ele se dá, quando se dá pelo ego, de uma maneira vazia. Então, é uma ansiedade inconstante, uma necessidade de preenchimento que está sempre sendo incômodo. E por que eu decidi falar do ego para vocês? Porque eu percebi que mesmo tendo estudado, mesmo sabendo do seu poder sobre nós, nocivo, eu vinha sendo conduzida por ele sem perceber. Porque quando a gente cresce na nossa vida e evolui, nós vamos entendendo a profundidade de cada falha, a profundidade de cada pecado em cada momento da nossa vida.
Isso vai se revelando à medida que nós vamos crescendo em entendimento. Então, eu gosto, assim como Jesus compara o fim dos tempos com a dor do parto, eu gosto de ter essa analogia sempre presente, porque o que é exatamente o desafio da nossa vida? É perceber, à medida que a gente vai aprofundando espiritualmente, é perceber que não muda, os problemas da vida de modo geral, eles não mudam, eles são os mesmos. Mas eles vão tendo relevância, significados diferentes. Então, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai ampliando a nossa percepção sobre o mesmo problema. É igual a dor do parto. Quem teve, quem viveu, sabe. A dor do parto, do início para o final, ela não muda, mas ela intensifica e uma crise, uma contração da outra, eu ia falar crise, porque na vida é mais ou menos assim, se aproxima uma da outra e vai criando essa intensidade. Então é mais ou menos nesse sentido. As dificuldades da vida são as mesmas, mas a nossa percepção muda e a nossa capacidade de absorção, de compreensão, de discernimento muda. Então parece que a gente está vivendo de novo, mas gente, eu não tinha resolvido isso? Não nesse nível, não nesse estágio. Bom dia, Kátia. Então, quando o ego nos conduz sem Deus a esse conhecimento espiritual, a esse desejo de dar sentido à vida, essa busca de propósito, a gente começa a viver dentro de um viés avaliativo de senso de valor. Onde a gente começa a entender que a gente tem que ter valor. E que nós somos singulares, né? E esse ego oco, por mais que a gente cresça em conhecimento, que a gente tenha conquistas, que a gente seja conhecido, respeitado, que tenha notoriedade social, por mais que você cresça nesse ambiente, se o ego está te conduzindo, nunca será o suficiente. Por mais que você seja respeitada, ovacionada, recebida e acolhida, se o ego estiver conduzindo o seu desenvolvimento espiritual, a sua percepção de propósito de vida, nunca será o suficiente. E é avassalador, porque a gente passa... muitas pessoas passam a vida inteira construindo uma vida de princípios, de propósito, de erudição, de clareza espiritual, baseado no ego. E é uma fome que nunca se sacia, uma sede que nunca se restaura. O fluir de Deus na nossa vida, ele só começa, ou seja, tudo que começa pequeno, quando a gente se dá conta do poder do ego na condução da nossa jornada. Eu vou te falar no final. Bom dia, Helenice. No final eu te falo, do meio pro final. Então, esse ego que é vazio, ele tá sempre sedento e com fome, devorando tudo que a gente consegue construir na nossa vida. Nunca é o suficiente. E aí vem a parte que a gente mais conhece do ego, que é a parte do dolorido, né? Então, o ego, ele é sensível. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Quando a gente vive uma vida saudável, né? Então, vamos dizer... Tirando a minha dor nas costas, que eu acho que eu preciso trocar meu colchão, mas preciso esperar mais um tempo. E a gente flui bem, né? Então, enquanto eu uso meus braços para tirar o cabelo do rosto, arrumo minha franja, tomo um copo de água, são coisas que naturalmente a gente faz sem esforço. O simples fato de abrir os olhos e de levantar da cama não requer um esforço muito complexo da gente. Certo? Deixa eu arrumar vocês. Porque nós estamos saudáveis. Então, assim, ó, não é raro, e eu falo isso com bastante frequência, que toda vez que eu vou fazer xixi, ou quase todas as vezes que eu vou fazer xixi, eu falo, nossa, obrigada, Senhor.
Porque parece uma coisa simples, mas o simples fato de fazer xixi na hora que eu sinto vontade, no momento que me apraz, e o alívio que eu sinto de tirar aquilo que estava me incomodando, me faz lembrar que a saúde é uma dádiva, que Deus nos presenteia. É um dom. Nem todo mundo tem, em todo o seu complexo de corpo. Mas essa é a parte interessante. Bom dia, Pri. Bom dia, Marília. Sejam bem-vindas. Essa é a parte interessante. O corpo saudável não nos remete às suas partes singulares. Então, como eu não sinto dor na orelha, nem no ouvido, eu nem lembro que eu tenho orelha. Eu simplesmente estou ouvindo, estou falando, estou funcionando normal. Então, entenda, quando o pé começa a doer, eu lembro que eu tenho pé. Quando eu tô com dor de cabeça, eu lembro que eu tenho um crânio. Então, quando o teu ego te incomoda, quando você se fragiliza, quando você se sente ofendida, quando você se sente deprimida, é o seu ego que tá machucado. Entendeu? E a gente consegue viver 24 horas sem sentir alguma coisa nesse sentido? Sem se sentir ofendida com alguma coisa ou negligenciada em alguma coisa? Mostra que o teu ego, o meu ego, o nosso ego, tá doente. Nos flash, ele é doente. A queda de Adão e Eva foi essa revelação do ego. A gente deu voz ao ego. Uma das coisas que aconteceram na queda é isso. Quando a gente se percebe nu, quando a gente se percebe, quando o foco sai do macro, do cosmos, de Deus, da criação, da perfeição de tudo que foi criado, da confiança nele e vem para nós, adivinha? Pecado. Então, o ego dolorido mostra essa fragilidade, mostra essa parte nossa que está doente, que está inflamado. E aí, um ego inflamado, ele vai se importar com a aparência, com a opinião do meio, com a nossa apresentação de resultado, com as relações diárias. O ego inflamado vai se mostrar em todos esses detalhes que diariamente nós estamos vivendo, que deveriam ser fluidos, sem perceber, mas a gente percebe, porque o ego está inflamado. E todo mundo que tem uma doença crônica, todo ser humano tem problema com o ego. É a queda. E sempre que a gente tem uma doença crônica, a gente precisa cuidar. Não precisa viver como doente, certo? Quantas pessoas... Eu tenho glaucoma, pressão alta no olho. Eu uso remédio todo dia, mas eu não vivo como uma doente. As pessoas nem sabem que eu tenho. Entende? Eu tenho esse problema crônico, mas ele não me tem. Eu vivo apesar dele, sobre ele, por cima dele, né? Passo por ele, ele é só uma coisa que faz parte. Mas eu tenho que cuidar, eu tenho que passar colírio, eu tenho que ir no médico de tempos em tempos. Quando eu negligencio, perco visão. Literalmente. Eu sei que eu tenho glaucoma, eu sei o que eu tenho que fazer. Negligencio? Perco visão. Então, mesmo sabendo de algo físico, eu negligencio. Às vezes. Com o ego é a mesma coisa. Ele tá doente, ele precisa de cuidado diário, vigilância. Não deixar que ele conduza a sua vida. Como? Calma. Vou falar. Deixa eu desenvolver um pouco mais para te entender um pouco mais sobre essa expansão do ego na nossa vida. Então, esse ego dolorido que acusa a sua existência,
ele vai delatando, através das nossas vivências, o quanto que ele tá ferido e magoado. Então, a terceira característica dele é que eu queria dizer uma coisa pra vocês, mas não vou dizer agora não. Por isso que eu tava pensando, desculpa. O ego é atarefado, ocupado, ego ocupado. Gente, como ego ocupado, ele é super ativo, ele é muito ocupado. Então, ele tá o tempo todo se comparando com o que tá em volta da gente. Sem perceber. Ele se compara. Porque pro ego, como ele é atarefado e ele tá sempre na função, porque ele é responsável, ele é o dono da coisa toda. Porque afinal, lembra lá no início, quando eu falei pra vocês que o ego, que quando a gente busca o propósito de vida sem Deus na jogada, sem Jesus na jogada, é o ego que conduz. E quando o ego conduz, ele tem que apresentar resultado, porque nós estamos buscando o quê? Resolução de problemas. Né? Então ele tem que apresentar resultado. Então, como o ego está conduzindo o nosso crescimento, a nossa evolução, ele precisa apresentar. E para o ego, o resultado é quantidade. É mais. Então, por exemplo, quando você se sente plena e tranquila em relação a um assunto, olhe para esse assunto e veja se você está satisfeita porque você obteve mais do que X. Ou mais do que uma pessoa que tu se espelha. Aí você tem a percepção de sucesso, porque eu consegui mais do que aquela pessoa que antes era referência para mim. Então, como eu tenho mais que ela, eu tenho sucesso. Ou eu tinha uma referência, um status, uma meta de aproximação de resultado. E aí eu me sinto feliz porque eu passei dessa meta e atingi mais do que eu desejaria. Ego. Ai, Mari, significa que eu não posso crescer, não posso conquistar mais coisas? Não, amada. Significa que você pode sim conquistar mais coisas, mas isso não pode definir quem você é. Entende a diferença? Conquistar e se mover e buscar o crescimento precisa ser parte de uma caminhada e não da sua identidade. Quem você é e como você existe no mundo não pode ser definido pelo resultado que você tem. Então, quando você tem o desenvolvimento pessoal definido no ponto certo, apoiado numa rocha concreta, que eu já vou dizer qual é, você começa a ter alegria verdadeira, ou seja, você começa a ter alegrias nas vivências e nas experiências, independente do resultado. A vivência em si, ela é prazerosa. O desenvolvimento por si só é o que gera alegria, não o resultado. De novo, não significa que você não deve desejar alcançar limites maiores, crescer, prosperar financeiramente, profissionalmente. Não tem nada a ver, pode, deve. Quanto melhor você for, mais bem você vai fazer. A questão é a referência do que é melhor. Em que você está baseando a sua realização humana, espiritual, enquanto aqui, em carne e osso, no que você está baseando que é sucesso, felicidade. Eu fiz até um post ontem que eu tentei publicar o meu dia, né? E coloquei lá que a gente curte, é uma coisa da minha família, ir pra Playland, brincar na Playland. E às vezes é meio estressante, porque é muito barulhento, tem um monte de luz, dá uma estressada, né? Não é uma coisa assim, tipo ir nadar no lago. Mas é uma coisa da minha família, é uma coisa que eu, meu marido e meus filhos desenvolvemos. Então, pra gente gera um prazer. A gente vai, pega um domingo, vai bem quando abre o shopping, ou seja, tá vazio, e a gente curte os brinquedos e depois vai passear. É uma coisa nossa.
E aí eu coloquei lá que esse deleite, essa alegria deve ser definido por parâmetros seus e dos seus, e não baseado no mundo. Mas aí também tem um problema. 8 ou 80, né? Porque precisa ver aonde está fixado sua percepção de felicidade. Aonde está fixado o seu padrão de prosperidade. Porque isso vai definir toda a tua vida. E então é muito comum esse ego ocupado e atarefado, ele vai desejar sempre mais amizades, mais relacionamento, mais poder de atuação. Ele vai querer agregar mais coisas para você. E aí, qual que é a grande sacada do evil, né, do mal? É você estar tão atarefada em conquistar todas as coisas que você sente que precisa conquistar, que o que seria um deleite, uma coisa interessante da jornada, um tijolo num muro importante, passa a ser o próprio caminho, passa a ser o próprio muro. E não um elemento que compõe. Porque o ego, ele é vazio e ele tá sempre com fome e ele tá sempre necessitando de mais. E por mais que você dê, por mais que você dedique, não vai ser o suficiente. Então você pode ter orgulho de dizer que, olha aqui, eu consegui comprar uma guitarra. E ter orgulho da guitarra. E de tocar guitarra, que eu não sei. Né? Eu sei tocar guitarra. Se você permite que ter o orgulho de ter a guitarra e ter orgulho de saber tocar a guitarra por conta disso definir que você tem mais, você perdeu. Você perdeu a alegria de saber tocar guitarra para usufruir do toque da guitarra, para ter momentos onde você vai poder trazer melodia para um espaço, para um ambiente, para um momento, para uma experiência. Porque daí, qual guitarra você tem, que cor ela é, vai passar a ser mais importante do que o fato de você ter prazer em aprender a tocar a guitarra. E aí, se você não tiver uma guitarra sua e você sabe tocar, não vai ser o suficiente tocar a guitarra de alguém e trazer melodia para o ambiente, porque você sabe tocar guitarra. Você vai precisar ter uma guitarra. Talvez mais de uma. E aí, quando você tiver mais de uma, de muitas cores e modelos, você vai precisar ter alguma exclusiva que ninguém tem. Entendeu? E aí, o saber tocar guitarra já não é mais importante, é básico. Isso não te faz ser mais do que aquele outro que também sabe tocar. E o seu valor tá naquilo que você tem e naquilo que você faz, e não na alegria de viver o processo. Ficou confuso? Por exemplo, quer ver um jeito tricky do ego conduzir a tua vida? De você não querer viver sozinha. E aí você quer casar, porque você não quer viver sozinha. E aí você começa a escolher o cônjuge de acordo com as suas necessidades, as suas vontades, os seus objetivos. E aí você passa a negociar com tudo que seria inegociável, para poder ter aquilo que você quer ter, que é não ficar sozinha. E aí você passa a esperar do outro um tipo de resultado, um tipo de retorno que nunca foi dele te dar. Porque você espera resultado. E aí você perde a oportunidade de se apaixonar por um ser humano e seu processo de desenvolvimento. De ser
participante desse caminho e desse processo de desenvolvimento. E passa a ser alguém que espera um retorno, um resultado. As frustrações são assim. Então, muitos casamentos são sobre desejos egoístas. E não é egoísta, eu não te dou. Às vezes, a pessoa egoísta que está buscando coisas para o seu próprio preenchimento é muito gentil. Ela doa. Às vezes, essa pessoa egoísta é a pessoa mais santa no sentido de doar para o outro. Entende? O egoísmo não é o ter para si literal do jeito que a gente está acostumado. O egoísmo é o olhar para si mesma. O egoísta é o desejar aquilo que eu desejo nas coisas que eu vivo. Mesmo que eu esteja dando tudo para todo mundo o tempo todo. Mesmo que eu não pense em mim. Não é garantia de não ser egoísta. Porque às vezes você está vivendo situações para completar uma necessidade que você tem do seu ego. E aí você deixa de viver a beleza do processo. E aí você passa a desconhecer as pessoas que te cercam. E vive sozinha no mundo imaginário, isolado da beleza que Deus criou para você. Faz sentido? Ai, Mari. Então, quando você vive uma vida, que eu já vou falar, que vida é essa? Como que a gente faz o ego não ser o condutor? É uma vida de significado, de profundidade, de alegria, de deleite, de desfrute, de júbilo. Por isso louvai a Deus em todas as situações, dai graça a tudo. Quem vive uma vida verdadeira em Cristo, nessa perfeição divina, e consegue se abster o máximo possível desse ego, consegue viver essa vida de graça e de leveza. Enquanto a outra é um vazio, é um fracasso. E eu vinha vivendo essa vida. Mesmo achando que eu estava olhando para Cristo. Porque nós somos seres complexos. Então, em muitas áreas da nossa vida pode estar depositada nesse lugar, não ela inteira, entende? Então, por mais que você esteja com grande parte da sua vida bem equilibrada, tem uma área ali que acabou passando desapercebido, que está subjugada, que está negligenciada, que está no ego. E ela vai gerar dor. Então, o olhar para essa dor te ajuda a perceber de onde vem essa falta, essa falha, esse desequilíbrio. Então, a gente acaba vivendo essa vida que o ego conduz e se perde da verdadeira verdade. Eu vou dar outro exemplo agora de uma outra área completamente diferente. Quando a gente busca no viver da nossa vida, no desenvolver da nossa vida, ter uma apresentação de desempenho, e a gente tem, por exemplo, é muito comum hoje em dia a gente ter essas questões de problema de autoestima. Eu mesma tenho. É um trabalho constante de desenvolver e tal. Quando a gente tem esse problema de autoestima e de percepção de capacidade, participei de vários grupos e trabalhos que diziam assim: eu tenho valor, eu sou, né, incentivando o amor próprio, digamos assim, eu tenho valor, eu sou boa, eu sou amada, e começa a verbalizar isso. Tem problema? Não, não tem problema. Mas tem que tomar cuidado para não errar a medida e achar
que essa autoestima é o que vai nos manter. Porque, eu vou dar um exemplo aqui, a gente agora vai entrar no quarto elemento do ego, que é a fragilidade. O ego é frágil, sensível e frágil. Porque ele é imaturo, né? A maturidade é forte e robusta, né? O ego é imaturo, então ele é frágil. O ego é frágil. Então, por exemplo, vamos imaginar o ego como um balão, ok? Então, você pode ter dois tipos de balão. O balão cheio e um balão murcho. O balão cheio é uma autoestima bem fundamentada. Cheio. Só que ele é cheio de nada. Um balão cheio, ele é cheio de nada. Não tem nada dentro dele, não tem nada sólido dentro dele. Mas tá cheio. Olha que perigo. Isso é a superioridade. É quando você se sente capaz e poderosa e suficiente e forte. Só que, quando baseada no ego, é um balão cheio. Olha que doideira. A inferioridade, a baixa autoestima, a falta do amor próprio, é o balão vazio. E por mais que às vezes engane uma pessoa com a autoestima alta, parece que ela é cheia, né? Mas ela segue vazia. Então é uma falsa percepção. Olha como o ego é sapeca. Então às vezes você acha uma pessoa porque tá com autoestima alta, ela é cheia. Não necessariamente. Então, a superioridade e a inferioridade são duas faces da mesma moeda, que revelam o guia da sua vida, que é o ego. Dureza, né? Falar isso aqui. Minha nossa. Então, enquanto um tá inflamado, o outro tá desinflamado. Tá cheio, tá vazio. E aí, você sente essa necessidade, esse impulso de se provar para alguém, de ser alguém. Então, a inferioridade é o se sentir ninguém. E o se incomodar com o fato de você ser ninguém. E a superioridade falsa é aquilo que você sente que você é. Só que você é em um patamar. Quando você atinge esse patamar, você precisa seguir ao próximo. Lembra que eu falei que o ego é com fome e com sede o tempo todo? E que ele é sobre quantidade? Pois é. Então, uma pessoa que tem autoestima alta, ela tá sempre numa elevação de querer mais. Não tem quem se safe disso, gente, porque a guerra com o ego é eterna. Só Cristo cura. Digam o que quiser, só Cristo cura. Só o sangue do Cordeiro. Então, você tem essa necessidade de provar que é alguém, porque ai de você ser ninguém no mundo. Ai de você não ter valor para alguém. Ai de você não ser percebido. Não pertencer. Não se encontrar. Ai de você. E aí, esse constante vazio, ainda que seja na superioridade e na inferioridade, fala sobre a autoestima. Aí você se arruma, você se melhora, você se... De novo, não tô dizendo que não é para fazer isso, eu só tô dizendo que você precisa ver aonde está fundamentado aquilo que guia a sua vida. Para você não ser enganada pelo ego. Só isso. Não é 8 nem 80. Mas é a percepção de que a cada passo da sua jornada, aonde você está se apoiando. E o apoio muda o tempo inteiro, porque às vezes você tá apoiado em Cristo e quando vê não tá mais. Tá no ego de novo. E dói perceber isso, viu?
Não é mole não. Então, toma muito cuidado que quando o ego tá gerindo a sua vida, a autoestima passa a ser importante. É central, é o eu, tá vendo? A autoestima tem muito eu. Já vou dar a resolução. O amor próprio, o sentimento de pertencimento e essa sede, essa busca incansável. Quer ver? Vou dar um exemplo. Ó o exemplo, presta atenção. Eu iniciei desde junho uma dieta carnívora. Então, eu estou fazendo uma dieta carnívora. Que basicamente, a minha dieta basicamente se resume a carne e gordura. Certo? Desde junho. No início da jornada foi extremamente difícil abrir mão de fruta, que eu amo comer fruta, eu sou louca da fruta. Às vezes eu posso passar o dia inteiro comendo só fruta. Então, pra mim foi muito difícil no início. Mas uma parte interessante do processo que eu percebi é que a partir da terceira, quarta semana, quando eu superei a ausência das coisas na minha dieta e fui me adaptando a uma nova rota, a um novo comportamento e aprendendo sobre essa nova atmosfera carnívora, eu fui me sentindo cada vez mais estabilizada. Então, uma coisa interessante da dieta carnívora é que eu não sentia fome. Gente, eu não sinto fome. Eu não tenho fome. Roncar a barriga? Só sinto fome quando a minha dieta é magra, quando eu não tenho gordura, né? Então eu como ali, sei lá, um filé mignon com uma saladinha. Eu preciso de gordura. Então comer carnes, costela, picanha, né? Entrecô, ai chique. Ah, nobre, muito bom. Quando eu como muita gordura nessa dieta, ei Cris, seja bem-vinda. Eu me sinto saciada. Então, quando eu falho nos itens importantes para minha subsistência carnívora, que é a dieta que eu tô fazendo, eu me sinto mais fraca. Fazendo tudo certinho, eu não sinto fome. O que eu tinha no início da dieta? Vontade de comer. Costume. Fragilidade, assim, ó, mental e emocional. Não é o corpo. Então, quando a gente tem a chamada para fazer jejum, não é religioso, meu povo. Tem até médico fazendo agora jejum intermitente, tá na moda, já faz uns anos, né? Por que é bíblico? Porque para fragilizar o seu corpo, para você entender quais são as teias de ruptura, para crescer espiritualmente, para conhecer melhor as suas limitações. Não é para arrebentar você, é para entender as suas limitações e ir crescendo e mudando de patamar, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Quando eu falo que a Bíblia é um manual de vida, é sobre isso que eu tô falando. Tira a religiosidade, esse véu de religiosidade e vai estudar, porque é rico de coisa. A gente gasta tempo vendo filme, indo pro cinema, assistindo novela, mas não quer ler o manual da vida. Quem lê manual? Eu não leio manual? Você lê manual? Não lê manual. Por que o iPhone ficou tão importante e interessante? Porque não precisa ler manual, é só ir clicando. Qual é a palavra que define? Tem uma palavra que é... Quando a gente vai pela intuição, intuitivo. Modo de aprendizado intuitivo. É a moda do milênio. A gente pega um telefone e não precisa aprender a usar, é intuitivo. Não precisa ler manual. Tava conversando com a minha mãe outro dia, ela falou, ai, você fica achando que só tem um jeito de achar Jesus. Eu falei, não é que eu acho que é só um jeito de achar Jesus, foi o jeito que eu achei. E a minha vida é testemunho do que eu vivo, eu não posso falar do que eu não conheço. Eu tô falando como eu achei Jesus, eu achei lendo. Ele falou comigo lendo. E ele me mostrou. Eu venho orando e falando, nossa, eu acho que até entendo porque que o senhor não tem assim uma aparição. Tem gente que diz que sonha, que tem uma... Eu tive. E ele me mostrou que eu tive. E eu não lembrava. Antes de ser de Jesus.
Eu tive. Um dia eu conto pra vocês. E aí, quando ele me disse, era eu falei, entendi. Gente, eu não posso ver, porque eu não vou querer voltar. Eu já tive. Então, quando a gente olha para o ego, a gente vê, especialmente quando você conhece Jesus, você vê que vazio ele é. Então, a minha dieta carnívora me mostrou essas... Quando a gente comia no McDonald's, eu sentia fome meia hora depois, 40 minutos depois já tava com fome. Porque o McDonald's não é um alimento balanceado e saudável para o corpo. Ele não alimenta, ele enche a barriga. É exatamente isso que o ego faz. Se o ego tá guiando a sua vida, você vai estar com fome o tempo inteiro. Não dá para se alimentar de McDonald's, você vai morrer. Mesma coisa com o ego. Não dá para viver se alimentando de fast food, você vai morrer. Mesma coisa o ego. Você vai ser infeliz, você vai querer morrer. Você não vai ver graça na vida, você vai querer desistir. Você vai viver em desespero, em agonia, numa busca incessante por algo que não existe, que nunca vai te satisfazer. É uma grande ilusão. Acorda. Sim, existem várias formas de encontrar Jesus. O que eu tô mostrando pra vocês é um jeito que pra mim funcionou. Então, assim, ó, o costume, o mindset, tudo isso vai mudando. O Romanos 12:2 que fala, muda a forma do cérebro funcionar. Leia Romanos 12:2, por favor. É mindset. Agora tá na moda, coach fala, tá na Bíblia. Tá na Bíblia, Romanos 12:2, é o cerne do coach. Aí você agride coach? Vai ler a Bíblia. É que o coach muitas vezes tá alimentando o ego, né? Tem que ver qual. Muito bem, então deixa eu ler um negócio aqui pra vocês rapidinho. 1 Coríntios 4. Eu vou pôr meu óculos, que depois dos 40 já foi, minha filha. Ladeira abaixo. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos ministérios de Deus. Mordomo, não é senhor. Pega. Além disso, é requerido dos administradores que cada homem seja achado fiel. Mas para mim, é uma coisa muito pequena que eu seja julgado por vocês. Ou pelo julgamento dos homens. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Livre do ego. Eu não me importo como você me julga, nem como os homens me julgam, nem mesmo como eu me julgo. Porque aquele que me julga é o Senhor. Pois eu em nada me sinto culpado. Contudo, quem crê, quem conhece o que Cristo fez na cruz, não se sente mais culpado. Não sente mais culpa. Mas ó, presta atenção. Pois eu em nada me sinto culpado, contudo, eu não me sinto justificado por isso. Porque aquele que me julga é o Senhor. Livre do ego. Ele não se recrimina, mas também não se justifica. Lembra aquele do glaucoma que eu falei? Eu tenho glaucoma, mas o glaucoma não me tem. Eu tenho pecado, mas o meu pecado não me tem. Perdoada estou no coração, no sangue de Cristo. Mas isso não me justifica. Eu não vou ser salva por obras, mas obras eu desejo fazer. Então, quando eu falei daquilo, do ego ser sensível, e eu falei sobre essa moda de hoje em dia da autoestima, eu me amo, eu tenho valor, eu sou ótima, eu aquilo, eu isso, para tentar inflar o nosso ego e se sentir menos insignificante, tem que ter cuidado, porque se tu baseia isso no teu ego, ele é vazio.
Tu vai encher um balão com ar. Quando a gente consegue... Oi, Cris. Quando a gente consegue se encontrar em Cristo, a gente... Deixa eu explicar de outro jeito para ficar mais claro. Quer ver? Instagram. O Instagram, a gente olha a quantidade de seguidor. A quantidade de curtida de um post. Ai, que barato. Gente, eu tô falando de mim, tá? Coisas que eu vivi para poder descrever. Então, por muito tempo, e ainda em alguns momentos, a quantidade de seguidor no Instagram define a qualidade do perfil. Muito seguidor, olha, ele tem relevância. E aí tem aquele azulzinho do o verificado, né? E olha que interessante, que ardiloso, né? O Instagram agora vende. Então você pode comprar o verificado. E isso vai te dar benefícios. Presta atenção. Ser verificado socialmente, ser aceito socialmente, te trará benefícios. Sim. Mas a que custo? A que custo? E para qual resultado? O benefício de ser aceito socialmente trará resultados para quem? Alimentando o quê? Quem nunca se sacia? Quem vive por resultado? Quem precisa da aprovação alheia para ser feliz? Eu não ligo para o mundo, eu não ligo o que dizem de mim. Também pode ser o ego. Lembra que eu te falei do murcho e do cheio? Uma pessoa egoísta pode estar satisfazendo a necessidade de todo mundo ao seu redor, mas ainda por um objetivo egoísta? Ai, eu sou humilde, olha, eu sirvo todo mundo, eu sou a última a me atender. Ai de mim! O selo de aprovação se camufla de maneiras diferentes para cada um. Porque cada um tem uma vivência, uma referência e uma necessidade. Enquanto nós estivermos alimentando o ego, ele nunca será saciado. E a sua percepção de valor nunca será estabelecida. Quando eu leio isso de 1 Coríntios 4, de 1 a 4, leia em casa, a gente vê uma pessoa que não baseia o senso de si mesmo nem na sua própria percepção, mas em Cristo. Quando a gente entende que a identidade revelada, a nossa identidade revelada genuinamente, nos dá uma liberdade que ninguém pode encostar. Tô dando a resposta, né? De como curar essa questão do ego. Então, a autoavaliação, a autoconsideração, nem em nós pode estar baseada. Eu me amo, eu me aceito, eu me vejo. Nem. Mas conhecendo Cristo, a essência de Cristo, a verdade que Ele revelou e que deu a vida para revelar, isso te liberta. E é uma liberdade que todo mal do mundo teme. Porque aquele que é liberto jamais será escravizado de novo. E isso não é só assustador para o mal. É assustador para todos aqueles que estão presos. E que desenvolveram o mínimo de percepção da verdadeira liberdade, mas não a atingiram. É desesperador. E isso é grave.
A sociedade só sabe lidar com a baixa autoestima, provocando uma autoestima elevada e falsa, e ainda assim enganosa. Não valorizar o que dizem de ti não é não ligar. É ter a percepção, ter a consciência, mas isso não te atinge, porque isso não te define. É diferente de não ligar. Não quero ouvir. Valorizar todas as tuas conquistas, tudo que você já fez, tudo aquilo que tu conquistou. Não é o caminho. Olha o tapete que eu vou puxar agora. Não seguir as normas dos outros, o que os outros falam, é óbvio, sim, não é para seguir, mas não é isso que vai definir a sua liberdade, a revelação da sua identidade. Porque se você confiar em si mesma, também é enganoso. Como pode Paulo ter tanto poder de influência? Ele era influente. Gente, metade da Bíblia é o que o cara escreveu. Cristã, metade da Bíblia é o que o cara escreveu. O cara era influente, transformava, fez misérias. E não ligava. Até porque naquela época ele não era isso, né? Foi revelado depois. Ah, tem gente ainda que não gosta dele. Nunca esqueço uma amiga minha falando, eu acho ele tão irritante, arrogante. Tudo aquilo que tu vê no outro, olha no outro, percebe no outro, é aquilo que tu tem que trabalhar em ti mesma, amada. Então, onde é que deve estar baseado o nosso senso de identidade? Para ter, assim como Paulo tem grande estabilidade. O cara passava, era apedrejado, espancado, preso, humilhado, excluído, tinha que fugir. Olha, esse homem picado por cobra, salvo por Jesus. Como é que ele tinha essa estabilidade? Se ele aqui te fala, ó, aqui ele te fala. Mas para mim é uma coisa muito pequena que eu seja julgado por vós, pelos homens, nem eu mesmo tampouco me julgo. Nem por ele. Como ele consegue essa confiança toda? Porque ele conseguiu ser consciente do seu pecado. Ele conseguiu se desconectar de si mesmo. Morrer para si mesmo. Ele conseguiu abrir mão de tudo aquilo que o ego tentava construir e o foco é fazer aquilo para qual ele foi chamado. É simples e ao mesmo tempo, qual é a palavra? Me foge a palavra. Ai, não é provocativo, é... fugiu a palavra. Ousado. É simples e é ousado. É muito Jesus, né? Uma coisa simples ser ousada. Ai, que lindeza. Mas, Mário, eu ainda não entendo. Eu ainda não tô entendendo como me livrar do ego. Você precisa conhecer a fundo e verdadeiramente os ensinamentos de Jesus. Você precisa conhecer Jesus, senão eu não vou conseguir te contar tudo. Essa experiência com Jesus é você que precisa ter. E eu não tô falando de Espírito Santo e nem de Deus, é Jesus. A pessoa Jesus, você precisa estudar.
o que ele falava, o que ele fazia, com quem ele andava, como que ele se movia. Precisa entender quem é Jesus. É o único jeito de você entender a parte de você que está deslocada. Porque sim, é olhando para o outro que a gente percebe a si próprio, mas olha para Jesus para ter a percepção real do que você precisa descobrir para melhorar em você. Porque quando a gente começa a desenvolver essa percepção que Jesus nos traz, é o único jeito de ter o ego plenamente saciado. Não é cheio de ar, é cheio de solidez, é substância. É saciedade. Então, o entorno não te define mais. Porque tu estás fixada na rocha firme, que é quem diz que você é. É uma caminhada que precisa ser iniciada por você, amada. Todos os dias, sem desculpa, sem exceção. Se você faz academia uma semana e na semana seguinte não faz, a semana seguinte não valeu. Se você come hoje, amanhã você tá com fome. Tô mentindo? Não é desse jeito? Hoje você tá com fome, amanhã não tá. Não é assim? Ao contrário. Hoje você não tá com fome, amanhã você tá. Não é assim? Então, se você tem que se alimentar todo dia, se você tem que fazer exercício todo dia, se você tem que pôr e tirar a roupa todo dia, como que você não vai caminhar entendendo Jesus e o que ele faz e por onde ele anda todo dia? Vai ficar onde? Na sua cabeça? Nas suas ideias? Baseado em quê? A relação, esse lugar, vou definir de outro jeito. Esse lugar de Jesus, isso que ele nos ensina, tem uma palavra, tem um nome. E você pode estudar em quem você quiser e aonde você quiser. Mas só vai entender e viver se conhecer Jesus. Esse lugar onde a gente sacia esse buraco do ego se chama humildade. Esse esvaziamento de si é viver em humildade. É sentir que temos espaço para o aprendizado de Cristo, não do mundo. E pessoas letradas, estudadas, se enganam mais facilmente que as burras e as ignorantes. Porque quando Jesus disse que o reino é das crianças, ele queria dizer que a gente precisa dessa ingenuidade no olhar e de aceitar sem questionar, porque se eu falo pro meu filho, vem, ele vem. Se eu falo pro meu filho de 6 anos, pula, ele pula. É preciso ter essa ingenuidade no olhar. E quanto mais você estudar, mais você vai ver que é desse jeito que funciona. Dia 31 é dia das bruxas. E o mundo vai dizer pra você que tá tudo bem se vestir de monstro, se vestir de mal. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem você acordar de manhã e não dizer obrigada, Senhor, pela dádiva da vida que existe e que permanece em mim, como tu és bom e misericordioso. Não tá tudo bem não se dar conta disso todo dia. Não está tudo bem achar que o seu resultado e a sua qualidade como ser humano é uma relação aceitável para Deus. Não é. É preciso se humilhar.
esvaziar esse ego para ser preenchido pelo que importa. No fim dos tempos haverá muito choro e ranger de dentes. Como você avisa as pessoas da praia na Tailândia que tem um tsunami por aí? Enquanto elas filmam o recuo das águas achando incrível como o mar sumiu, como você avisa que o tsunami vai vir com força e que não adianta correr, não dá tempo de fugir de um tsunami. Como você avisa? Não tá tudo bem se alimentar de uma maneira inadequada. O corpo é o templo de Deus. Cuida do que Deus te deu. Eu não me julgo, não é porque eu não quero sofrer, é porque não me cabe julgar ninguém, nem a mim mesma. Como eu aviso, Senhor? A maternidade me ensinou uma coisa poderosa, que foi entender como o meu amor pelo meu filho não depende do que ele faz. Mas me alegra a alma ver ele fazer o que é bom para ele. Ver ele acordar cedo, ver ele ajudar a pôr a mesa, ver ele querendo fazer café, ver ele abrindo a porta do carro para eu entrar. Eu não preciso disso para amar ele, mas é bom. Me alegra. Ele não precisa me amar para que eu dê minha vida por ele. Se eu tiver que salvar ele, eu vou dar a minha vida para salvar dele. Ele não precisa me amar. A maternidade me ensina um pouco do que é esse amor altruísta, do que é essa humildade. É acordar as madrugadas que eu acordei em alegria de poder ajudar, de aplacar aquela dor que ele estava sentindo, aquele desespero que ele estava sentindo, que o choro do que é. Ou de aguentar ver ele cair porque ele precisa aprender a andar. Ou de aguentar ver ele ter o coração partido porque ele que tem que aprender a se virar sozinho. Amor não é eu estar em cima dele o tempo todo, é eu estar disponível o tempo todo. Mas se meu filho não me procura, se meu filho não me acessa, como eu posso ajudar? Se ele não me pergunta e ele quer saber a resposta, como eu posso ensinar? Para de confiar nos governantes, nos presidentes, nos donos das empresas, em pai, em mãe, em marido. Não está neles a tua salvação. O evangelho é pensar menos em si mesmo, é o eu não ser mais o ator principal. A humildade tira o protagonismo do ego. A humildade vai limpar esse lugar que o ego ocupa. O estado de presença vai facilitar a percepção do bem viver. O estado de presença vai melhorar a sua relação com o evangelho. O estar vivendo o agora,
vai propiciar o autoesquecimento. E o autoesquecimento vai te propor a liberdade. Um ego saudável não aparece, um ego saudável não grita, um ego saudável não exige. Ele só existe, ele só funciona. Ele não se magoa, ele não se restringe, ele não se ofende, ele não é nem pequeno nem grande. A opinião dos outros não vai ter valor, mas não é porque você não liga, porque eu não preciso disso, porque eu tenho a minha própria concepção de mim mesma. Ela só não tem valor. Ela só não tem valor, não é que ela não existe, ela existe, tá tudo bem. A opinião dos outros não guia a tua vida, ainda que ela exista. Ela não te alimenta mais. A sua própria opinião de si mesma não te alimenta mais. Quem te ama não te alimenta mais. O teu alimento é outro. Não é mais o McDonald's. Então você vai gostar de viver o processo, independente do resultado. E aí você vai ser uma pessoa mágica, onde tudo que encosta vira ouro. Porque o ouro não é importante. Então, de repente, você vai ser uma pessoa que faz bem feito tudo que faz. Não perfeito. Porque você ama o processo. Porque você aprende no processo. Porque você não tá mais incomodada em quem você é, ou quem as pessoas veem que você é, ou eu, o que eu quero, o que eu preciso, o que eu posso, o que eu faço, o que eu acho, o que eu penso. Tanto faz. E o eu deixa de ser a referência. E quando você esvazia o ego, ele pode ser preenchido por substância. Só que essa humildade que a gente precisa conhecer e viver, só Cristo ensina. Agora eu te pergunto, como você pode conhecer Cristo? De que forma você pode conhecer Cristo? Quais são os caminhos que você pode percorrer que vão te apresentar Jesus? Sem religiosidade. Paulo dizia que mesmo que a minha consciência esteja limpa, isso não me torna inocente. Mesmo que a sua consciência esteja limpa, isso não te torna inocente. Mas em Cristo, você tem uma vida que vale a pena ser vivida, onde não há dor, nem lágrima. Onde os tesouros não se veem na terra, mas no céu. Quando você lê a Bíblia, as histórias que ela contém, fica mais fácil entender aonde está o tesouro que Deus reservou para você. E ele existe. E só é alto o preço a pagar para quem vê valor naquilo que tem, fisicamente, nesse mundo, pelos olhos que o mundo propõe, pelos valores que o mundo propõe. Tem alguns trechos na Bíblia que fala que no fim dos tempos os loucos teriam voz, porque é loucura achar esse tipo de coisa hoje em dia. Você é louco. Para de falar desse jeito, fanática.
fanática, moralista, religiosa. Só quem sentiu um amor avassalador sabe o valor que esse amor tem. E de tudo que pode acontecer na minha vida, as minhas orações são sempre só não me deixa sair da tua presença. Porque nada mais me importa, nada mais me importa a não ser a tua presença. Um ego saudável não grita. Então não se recrimine. Porque quando a gente percebe que o olho tá doente, que o braço tá doente, a gente cuida para curar. Certo? Então cuidado onde você finca a sua estaca, a sua base. Não julgue. Não julgue. Eu tava aqui pensando, tem muito mais, eu tenho folhas e folhas de escrito, não preciso encerrar. Mas a verdadeira salvação está no perdão. Então eu desejo e espero e encerro essa live com uma oração. Que o Espírito Santo de Deus possa encontrar todos aqueles que estão perdidos, vivendo com uma sede insaciável e uma fome insaciável, que nada no mundo vai poder resolver. E que muito provavelmente, por estarem tão perdidos e tão longe do amor de Cristo, vão se embrenhar nas trevas e vão se alimentar daquilo que Lúcifer tem para alimentá-los. Senhor, eu te peço, inunde a vida dessas pessoas com a tua palavra, com a tua presença, com a tua bondade, através daqueles que o cercam, que têm acesso a essas pessoas. Porque por merecimento fica fácil, é a voz do mundo. O perdão sem merecimento é que é verdadeira milagre, que é a verdadeira misericórdia. Que nós possamos perdoar em grande escala. Que nós possamos ter mais pecados perdoados e limpos e revelados a nós, para que haja mais de nós para sermos preenchidos por Ti. Para que haja mais de nós para refletir a sua luz, Senhor. Te amamos, te queremos. Nos ensina a te louvar. Nos ensina a viver uma vida que vale a pena ser vivida, Senhor. Nos ensina a parar de ouvir a voz do mundo, Pai. Para que nós possamos ouvir a Tua vontade. Para que nós possamos viver a Tua verdade. Um dia de cada vez. Que Deus abençoe vocês. Que hoje seja um dia especial, diferente de ontem e de amanhã. Que vocês tenham alguma nobre revelação a respeito de Jesus na vida de vocês. Mas que principalmente, na ausência de todo sopro de esperança, nós possamos reverberar o Evangelho e nós possamos falar da verdadeira voz, da verdadeira esperança, que é Jesus. Não se esqueça. Ide a todos os cantos do mundo e revelai o reino de Deus, que é chegado. Muito bem? Sejamos não religiosas, mas apaixonadas pela única coisa que importa nessa vida, que é o nosso amado Deus, nosso Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Obrigada, viu, gente? Amém. Obrigada. Adoro destruir minha reputação com vocês. Um beijo no coração e até breve, até daqui a pouco. Tchau, gente. Obrigada por seguir o Despertar. Se você ainda não segue o canal, segue aqui, dá aquele apoio, né? A gente tá com quase nada de seguidores. Eu.
é porque eu tenho uma equipe me ajudando. Um beijo no coração e até mais.